Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a mais uma live da Dharma Sistemas. Muito obrigado pela presença. Eu sou o professor Ari Monteiro, consultor e pesquisador na área de BIM. Espero que gostem do tema de hoje. Hoje a gente vai tratar sobre BIM no orçamento de obras, tá? Como é que o BIM pode ser aplicado dentro do contexto do processo de orçamentação. Bem, antes de mais nada, manda aí no chat um olá, quem estiver assistindo, se identifica aí, fala de onde é, se já está trabalhando com o BIM na sua área de orçamento, né? Faz a identificação aí no chat, pessoal. Tem um chat aí no Zoom, vocês podem se comunicar comigo aí durante a live pelo chat. Manda um olá aí para ver se o áudio está ok e se o vídeo está ok. Vamos lá? Ao longo da live, vocês podem colocar aí as suas dúvidas, tá? Vocês podem colocar suas dúvidas aí no chat, que em um determinado momento aí da live aqui, nós vamos eliminar as suas dúvidas, tudo que você tiver de dúvida a respeito do tema aqui da live, que é BIM no orçamento de obras, tá? Olá, Larissa, muito obrigado por ter vindo participar aqui da live. Olá, Eduardo, legal, maravilha. Bem, vamos lá então, pessoal, vamos tocar, a gente tem bastante coisa para falar hoje, tá? Eu preparei aqui uma live bem legal aqui para tratar aqui desse assunto. Bom, então eu gostaria de fazer só uma apresentação bem rápida, tá? Alguns aqui já me conhecem. Eu sou consultor, pesquisador na área de BIM, eu atuo no mercado já faz mais de 10 anos, fazendo a implantação dessa metodologia em diversas empresas construtoras, incorporadoras, empresas de projeto. Também sou professor em alguns programas de pós-graduação, onde eu ministro disciplinas relacionadas aqui aos diversos processos do BIM. Tenho a minha empresa, que é a Dharma Sistemas. Também sou colaborador ativo lá na Comissão Especial de Estudo da ABNT, a CE 134, que está desenvolvendo a primeira norma BIM nacional. Ok, então feitas as apresentações, vamos aos temas de hoje. Bom, primeira coisa que a gente vai dar uma olhada aqui na live de hoje é como é que você extrai os serviços de construção a partir de um modelo BIM, tá? Bom, aqui eu vou partir do princípio que todos já sabem o que é BIM, portanto eu nem vou falar, né, sobre o conceito de BIM, né? Então vou partir do princípio que vocês já têm alguma ideia do que vem a ser o BIM, tá? E que dentro do modelo BIM é possível você armazenar muitas informações que podem ser úteis em diversos processos, tá? Entre eles o processo de orçamentação. E uma tarefa básica, né, de quem faz orçamento é extrair quantitativo do projeto, né? Então aí vamos discutir um pouco sobre como é que isso ocorre quando se fala em modelos BIM. Depois a gente vai dar uma olhada sobre o tópico relacionado ao nível de detalhe que o modelo BIM deve ter para ajudar no processo de orçamentação. Vamos falar sobre como tratar os critérios de medição, né? Um conceito primordial para quem vai trabalhar com orçamento, tá? Como que você deve organizar os dados dos quantitativos que você extrai no modelo, de modo que você possa utilizá-los de maneira mais eficiente na elaboração das planilhas orçamentárias. Aí eu vou demonstrar aqui depois um fluxo que eu desenvolvi de como extrair o quantitativo de modelo BIM, né, de uma maneira automatizada, e como usar, né, esses dados para elaborar uma planilha orçamentária e o que acontece com essa planilha orçamentária se por acaso o modelo BIM tiver que ser alterado, tá? Qual é o nível de retrabalho, né, você teria para atualizar um orçamento, ok?
Aí eu vou pegar algumas das questões que vocês me enviaram lá no formulário de inscrição aqui desta live. Eu selecionei algumas daquelas questões, vou responder a essas questões e outras questões que por acaso vocês queiram fazer, algo que você não tenha pensado lá quando você preencheu a ficha de inscrição aqui da live, pode ficar à vontade para colocar as suas dúvidas aí no chat, que eu respondo nessa parte final aqui da live. E se você aguentar, né, até o final aí da live, eu vou fazer um sorteio, né, no final da live, um sorteio para a minha próxima turma de BIM no orçamento de obras, tá? Um curso que eu ministro já há algum tempo, que ajuda aí o pessoal de orçamentação a ser introduzido, né, na metodologia BIM, ok? Então, vamos lá, vamos adiante. Então, primeiro tópico aqui que a gente vai discutir é como extrair os serviços do modelo BIM, tá? Bem, uma coisa que você precisa entender é que quando se elabora um modelo BIM, antes mesmo de se elaborar, né, um modelo BIM, deve-se deixar claro quais serão os usos que o modelo BIM vai ter. E se pretende utilizar o modelo BIM para extrair quantitativos que vão alimentar orçamentos, logo tem que se definir algumas regras claras de como os serviços de construção serão representados no modelo, tá? Então é sobre isso que nós vamos falar agora. Vamos pegar um exemplo muito simples, né? Um pilar. A gente sabe que para um pilar se tornar realidade na obra, alguns serviços de construção têm que ser executados, tá? E dentre esses serviços, nós vamos ter basicamente, né, a armação, a concretagem, a forma, né, a concretagem, a desforma, né? Então, esses serviços, né, que eu disse agora, nem todos eles estarão representados explicitamente no modelo, tá? Em geral, você vai ter lá uma volumetria do pilar, né? E dessa volumetria, você vai ter associado o quê? Você vai ter associado, no mínimo, né, o volume daquele elemento, que pode ser usado como entrada para um serviço, como, por exemplo, um serviço de concretagem, né? Mas você não vai ter as formas modeladas e, às vezes, também você não vai ter a armadura modelada, tá? E aí, quando esses elementos, né, que representam esses serviços, forma e armação, não estão modelados, tem que se definir estratégias de como extrair esses serviços do modelo, tá? Existe a possibilidade de você extrair do modelo os serviços, mesmo que eles não estejam explicitamente modelados. É possível fazer isso por conta de relações que você pode criar entre os parâmetros que existem dentro de um elemento, tá? Então, você pode pegar lá o pilar tem o volume, mas o pilar também tem a seção dele, tem a altura dele. E aí, com base nesses parâmetros, você pode criar relações matemáticas dentro do modelo e assim obter, né, esses quantitativos dos serviços que não estão explicitamente modelados, tá? Então, essa é a primeira sacada que você tem que ter, né, quando vai trabalhar com modelos BIM na área de orçamentação, né? Definir quais serviços você vai conseguir representar explicitamente e quais serviços você vai conseguir representar implicitamente, né? Através dessas relações com parâmetros, como eu falei, tá? A armação, por exemplo, né, pode ser representada de uma maneira implícita, não é necessariamente uma obrigação que você tenha a armadura lá dentro do modelo, né, principalmente numa edificação trivial. É claro que se for um projeto de uma barragem, de uma estrutura mais complexa, onde a modelagem da armadura vai realmente trazer algum valor para dentro do projeto que está sendo desenvolvido em BIM,
né, aí nós estamos falando realmente da armadura sendo representada explicitamente, tá? Bem, ligando esse assunto da extração de quantitativo de serviço com o nível de detalhe que um modelo vai ter, vem uma outra pergunta, né? Então, assim, qual tem que ser esse nível de detalhe, tá? Bom, esse nível de detalhe ele tem que ser acordado já logo nos primeiros momentos, né, do processo de concepção de um empreendimento, tá? Isso implica que, se você é da área de orçamento, o ideal é que você participe desse processo de desenvolvimento de projeto em BIM desde o começo. O ideal é isso, tá? Por quê? Porque existe um documento que tem que ser criado para se desenvolver um projeto em BIM antes de qualquer coisa, que é o plano de execução BIM. E o plano de execução BIM, ele rege, né, as regras, né? É nele que você vai descrever as regras do jogo, de como o BIM vai ser utilizado dentro daquele empreendimento. E dentro desse conjunto de regras, certamente você vai ter o que regras? As regras de extrair quantitativos e como os serviços têm que ser representados no modelo. Se fala muito no mercado do conceito de LOD, né, ou LOI, né, já teve uma evolução, né, da nomenclatura, tá? Tanto o LOI, que é o Level of Information, quanto o LOD, que é o Level of Development, ambos, na verdade, estão dizendo a mesma coisa. Ambos são uma escala, né, para você tentar medir a quantidade de informação dentro de cada elemento do modelo. Tá? Basicamente é isso que é o LOD. Tá? Então, cada elemento pode ter LOD diferente dentro de um mesmo modelo, dependendo de quais foram as necessidades colocadas lá na construção do plano de execução BIM. Tá? Então, a participação do orçamentista, desde os primeiros momentos da elaboração desse plano de execução, né, vai trazer um grande benefício e diminuir muito as dores de cabeça na hora de lidar com os modelos BIM, né, para extrair quantitativos. Tá? Pior pesadelo é você receber um modelo BIM, você foi contratado como orçamentista naquele projeto, naquele empreendimento, só que quando o modelo BIM chega para você, você leva uma surpresa não muito agradável, de que os serviços que você precisa extrair, você não vai conseguir extrair porque não tem, né, o nível de detalhe adequado. Tá? O ideal é que quanto maior for o nível de detalhe de um elemento, mais próximo você vai ter os quantitativos do real, tá? Mais próximo. O ponto é que quanto mais detalhado for o elemento, mais trabalhoso, evidentemente, vai ser criar aquele elemento. E aí, por condições de contrato, né, de tempo, pode ser que quem vai produzir o modelo não tenha esse tempo ou não tenha as ferramentas adequadas para gerar um modelo no nível de detalhe alto, né, e rápido, tá? Então, aí você, muitas vezes, como orçamentista, vai pegar o modelo com um nível de detalhe baixo, tá? Algo aqui nessa escala que eu estou representando aqui nesse slide, algo entre 300 e 350, tá? Muito bem. Então, a ideia aqui do LOD, no que diz respeito à extração de quantidade para orçamento, é justamente você poder representar com mais ou menos detalhe, né, os serviços que vão ser extraídos. Tá? Então, se você tem um modelo com nível de detalhe muito baixo, como um LOD 200, como esse que você vê aqui à esquerda do slide, só volumetria, tá? Então, você vai ter um nível, né, de quantitativo que você vai conseguir extrair, tá? E a estimativa, né, ela vai ser, assim, bem grosseira.
mas quanto mais elevado for o nível, né, você pegar um LOD 400, que é o exemplo que você vê à direita aqui do slide, esse modelo BIM de vedações, você vai ter, como orçamentista, condições de extrair desse modelo muito mais informação muito mais rica, tá? Então, você vai conseguir, no caso aqui do projeto de alvenaria, extrair o serviço de primeira fiada, de elevação, de execução dos vãos, né, do encunhamento, tá? Então, você tem todos esses serviços num nível de detalhe muito maior, ok? Então, assim, resumindo aqui, o ideal seria que você recebesse um modelo BIM com LOD o mais alto possível e que você interagisse lá no início de todo o processo na criação do plano de execução BIM, dando, né, as suas orientações para o seu contratante quanto ao nível de detalhe de informação que você vai querer ver nos elementos que vai ajudar você a gerar um orçamento mais preciso, tá? Muito bem. Ok, um outro tópico importante para falar aqui para vocês é sobre o critério de medição. Uma coisa que é bastante complicada é você só extrair o quantitativo de modelos BIM usando os recursos padrão que as ferramentas BIM disponibilizam, né, que são as tabelas, e acreditar nesses dados, tá? Usar esses dados do jeito que eles saem do modelo, tá? Esse é um erro, tá? É um erro grave. Você tem que considerar ainda os critérios de medição. E aí existe algumas estratégias, né, de como você aplicar os critérios de medição na extração desses quantitativos, ok? Existem estratégias para isso, tá? Isso vai depender do quê? Vai depender, de novo, do nível de detalhe dos elementos do modelo, tá? Vai depender também da ferramenta BIM que você tem disponível, tá? E vai depender também de como você recebeu esse modelo, tá? Você pode receber o modelo como um arquivo nativo, né, de uma ferramenta BIM, que seria um arquivo nativo, um arquivo da extensão do software que foi usado para produzir o modelo. Por exemplo, um arquivo RVT, se o arquivo foi feito em Revit, um arquivo DGN, se o modelo foi produzido em um software da Bentley, né, como o Open Buildings, um arquivo PLN ou PLA foi desenvolvido no ArchiCAD, enfim, por aí vai. Ou um arquivo aberto, né, que nós chamamos, um padrão aberto, que é o IFC, tá? Que é um formato padrão aí para você se comunicar dentro do mundo BIM entre as diversas ferramentas. Então, temos esses fatores que vão ser determinantes para que você consiga ou não aplicar os critérios de medição. Então, você tem lá qual que é o formato de arquivo que você vai receber, qual que é o software que você vai usar para extrair quantitativo, né? E qual que é o nível de detalhe de informação que você tem nos elementos, tá? Então, esses são 3 pontos, assim, essenciais que vão permitir ou não que você coloque os critérios de medição, né, na tarefa ali de extrair os quantitativos. Muito bem. Para vocês que são de orçamento, não vou chover no molhado a respeito do que é critério de medição, vou explicar, mas aqui nesse slide eu estou dando aquele exemplo clássico, né, da extração de quantitativo de serviço de alvenaria, e que o critério de medição, que varia de acordo com a base de composição de custo que você vai usar, né, vai acabar definindo a quantidade do serviço, né? E quando você tem uma parede, por exemplo,
de 5x3 com esse vão de porta e esse vão de janela, com essas dimensões, essa área achurada que você vê aqui é a área que toda a ferramenta BIM, sem exceção, vai te dar, tá? É a área geométrica dessa superfície, sem fazer nenhuma consideração especial, tá? Mas sabemos que se você for usar, por exemplo, uma base de composição como seja baseada no TCPO, né? Onde você tem aquele critério de medição do desconto de vão, né? Vãos menores do que 2 metros quadrados, é como se eles não existissem na parede, tá? E vãos com área maior do que 2 metros quadrados, você deve descontar o que exceder 2 metros quadrados. E aí, por conta dessa lógica, o que acaba acontecendo? Né? A área de serviço de alvenaria para essa parede aqui, ela não vai ser essa área achurada, vai ser um pouco mais, tá? Por conta do requadro aqui deste vão. Já numa base como o SINAP, cujo critério de medição não é deste jeito, né? Esta área que você está vendo aqui em azul é a área que já satisfaria, tá? Você já estaria satisfeito com essa área usando o SINAP, tá? Então veja que há, né, esse detalhe que é um detalhe crítico quando você extrai quantitativo de modelos BIM. Vou dar outros exemplos aqui da aplicação, né, do critério de medição em modelos BIM. Outro exemplo interessante é o serviço de forma, tá? Vamos pegar aqui o serviço de forma de viga. O serviço de forma de viga, você vai ter que contabilizar, né, a área molhada aqui da viga, né, que é ICU, e se você pedir para o software BIM extrair para você essa quantidade, ele não vai extrair deste modo, ele vai extrair, né, a área da superfície da viga, né, incluindo o topo aqui da viga, tá? E está errado, tá? Não é bem isso que você está querendo quando você quer um serviço de forma de viga, tá? E aí, como é que a gente resolve essa questão? Dentro de um modelador BIM, os elementos são construídos usando parâmetros, tá? Então, você pode usar fórmulas dentro desses objetos BIM que vão, através de relações matemáticas, calcular para você, né, essa área aqui de contato de forma, de uma maneira mais precisa. E aí você vai poder usar este dado, né, este quantitativo, ao invés de usar o dado padrão que o software te daria, tá? Que seria a área, não desse U aqui, né, mas da seção completa aqui da viga, tá? Então, esse aqui é um exemplo. Um outro exemplo ainda de critério de medição é o serviço de escavação, onde você só vai ter lá no modelo, né, o bloco de fundação ali, né, ou a sapata, e aí você tem que calcular essa envoltória aqui, que seria a quantidade, né, de solo ali que você vai precisar escavar, né, e você não precisa ter esse elemento que representa a escavação modelado. Você pode deduzir esse elemento a partir de fórmulas matemáticas dentro do elemento sapata ou bloco de fundação. Esse aqui é um outro exemplo de como o critério de medição pode ser tratado dentro de modeladores BIM, tá? Usando o poder, né, da modelagem paramétrica, tá? É isso que vem a ser a modelagem paramétrica. Então, trabalhando com as dimensões dos elementos, que são os seus parâmetros, e um pouquinho de matemática, você consegue obter resultados bem interessantes. Outro exemplo de tratamento de critério de medição. Há casos em que, quando você vai extrair o quantitativo considerando um critério de medição, não é possível você resolver isso usando fórmulas matemáticas dentro de um elemento, porque para extrair esse quantitativo, você depende de dados que não estão somente naquele elemento. O caso clássico disso é o caso da extração do serviço de alvenaria. Para extrair o serviço de alvenaria,
você usa uma lógica que envolve não só as dimensões da parede, mas também as dimensões dos vãos da parede. E nos modelos BIM, os vãos são um elemento à parte. Não há como você criar fórmulas dentro de um elemento parede que chame dados que estão em elementos porta e janela. Tá? Infelizmente, os modeladores BIM carecem desta possibilidade. Tá? E aí, o que é que você vai ter que fazer? Bom, aí você começa a partir para o uso de ferramentas de programação para isso. Tá? No caso específico do Revit, né, nós temos o Dynamo. Né? No caso do ArchiCAD, nós temos o Grasshopper, tá? Ou Paramou, são ferramentas onde você pode desenvolver lógicas para extrair essas quantidades de maneira precisa, ok? Então, nem sempre, em resumo aqui da ópera, né? Nem sempre o dado que você extrai do modelo usando os recursos padrão de um modelador BIM, que são as tabelas, nem sempre esse dado é o dado que você vai precisar. Tá? Então, você vai ter que trabalhar com esse dado, ou usando fórmulas, né, ou usando programação. Tá? Esses são os dois caminhos aí. Bem, e aí você pode estar pensando, e se eu estiver trabalhando com o modelo IFC, né, como é que vai ser isso daí? Bom, aí a ferramenta de extração de quantidade, que vai chamar, né, esse arquivo IFC, e você vai trabalhar com ele ali dentro para extrair o quantitativo, essa ferramenta tem que te dar condições de criar essas relações entre os elementos para que você possa criar critérios de medição sofisticados. Tá? Se ela não permitir fazer isso, de novo, você só vai ter um dado que vai ser uma estimativa grosseira do que realmente você está querendo. Tá? Então, não é tão simples, né, quando você está trabalhando com o IFC. Quando você está dentro do modelador BIM, as coisas são um pouco mais fáceis. Você está na fonte, né, da construção do modelo. Né? Você não está vendo uma representação do modelo, né, que foi extraída, né, e entregue para você, que é o caso do IFC, é um modelo estático, o IFC. É como se fosse uma foto tridimensional, né, daquele modelo, naquele estado em que ele estava, né, naquele momento, né, do desenvolvimento do projeto. Muito bem. Uma vez que você extraia os quantitativos de um modelo BIM, considerando os critérios de medição que têm que ser considerados, vem um outro ponto importante que você deve saber. Você vai ter, até este ponto, um monte de tabelas de quantitativos, tá? Dos mais diversos serviços que você quer extrair do modelo. E aí, como é que você usa isso dentro de um sistema de orçamento? Tá? Bom, uma dica importante é que todos os quantitativos devem ser classificados, eles devem ser rotulados, organizados, para facilitar a sua utilização. Tá? Senão você vai ter uma grande massa de dados, né, desorganizada, e aí você vai ter muito mais trabalho para poder tabular todas essas informações e usar para montar o seu orçamento de fato. Tá? Então, aqui entra um conceito importante dentro do BIM e que tem a ver com os trabalhos que estão sendo desenvolvidos na ABNT, tá? Os trabalhos da norma 15965, que é o sistema de classificação da construção que nós estamos desenvolvendo aqui no Brasil. Tá? Esse é um sistema baseado em um sistema norte-americano, que é o Omni-Class, que é um dos sistemas mais completos que eles usam por lá, né, na América do Norte, né? E esse sistema ele está, ao longo dos anos aqui do trabalho na ABNT, sendo adaptado, né, à realidade nossa aqui do Brasil. Tá? Então, a ideia de um sistema de classificação é justamente você poder
agrupar os elementos dentro do modelo de acordo com algum significado. Tá? Então, por exemplo, todos os serviços, tudo que é insumo de material, tudo que é insumo de equipamento. Tá? Então, a ideia é você poder agrupar esses dados de uma maneira lógica, de modo que te facilite levar esses dados para um sistema de orçamentação. Basicamente, o que é um sistema de classificação? São códigos únicos que vão fazer referências, né, no caso específico aqui de orçamento, que é o que a gente está falando hoje, né, vão fazer referência ao que esses códigos? Vão fazer referência aos serviços, aos insumos de mão de obra, equipamento e material, tá? Bem, e qual que é, né, o valor, né, de você aplicar esses códigos, né, lá no modelador BIM para organizar esses dados que você extraídos do modelador BIM? Né? O valor é justamente nesse ponto, a conexão entre o modelador BIM e o sistema de gestão, né, da empresa que vai trabalhar com essa parte de orçamentação. Né? Aqui a gente entra, né, em uma das perguntas, inclusive, que foram feitas lá para mim no formulário de inscrição aqui por um de vocês, que é como é que funciona a integração ERP e BIM. Né? ERP é o sistema de gestão, né, da empresa, né, da construtora, da incorporadora. Né? A chave para essa integração ERP e modeladores BIM está nos sistemas de classificação. Tá? Então, se você aplica esses códigos dentro dos elementos, na hora que você extrai os quantitativos, esses códigos são os mesmos que podem estar lá no sistema ERP, você pode fazer o depara disso. E aí você pega a quantidade de um determinado serviço e cruza com o custo unitário desse serviço, para que você possa depois calcular o custo total dele. Tá? Então, aí é que está a grande sacada. Tá? Então, o sistema de classificação ele serve para fazer essa ponte, tá? Entre o modelador BIM e o sistema de gestão. Tá? Muito bem. Falamos, então, sobre todos esses aspectos importantes da sua interação como orçamentista, desde os primeiros momentos, né, do desenvolvimento de um projeto em BIM, né, interagindo lá na construção do plano de execução BIM, dando ali a sua contribuição de como é que os serviços têm que ser representados no modelo, de modo que o seu trabalho seja mais eficiente. Tá? Vimos a questão do nível de detalhe, né, que os objetos têm, o impacto que isso pode ter na extração do seu quantitativo. Vimos sobre o critério de medição, né, isso que é importante, né, implementar o critério de medição, né, no processo de extrair o quantitativo. Tá? E falamos sobre a organização do quantitativo para viabilizar, né, essa integração entre o modelador BIM e a ferramenta de orçamento. Tá? E há uma conclusão muito importante de tudo isso que eu falei até agora, é que o BIM não faz orçamento e nem nunca vai fazer. Tá? Quem faz orçamento é você, orçamentista. É você que tem o know-how do orçamento. Tá? Então, o BIM não vai fazer orçamento para você. O que o BIM faz é o seguinte, ele te ajuda na parte que é a mais morosa no processo de orçamentação, que é a extração de quantitativo, que atualmente, no processo de projeto atual, você faz o quê? Na mão, né? E toda vez que há uma modificação no projeto, você simplesmente joga fora tudo que você fez e faz de novo, porque dá muito mais trabalho você tentar descobrir onde é que você vai ter que ajustar. É mais fácil jogar fora e fazer de novo.
tá? O BIM, ele minimiza isso, porque você tem um modelo, né, com uma informação, né, um modelo muito rico, né, e que é inteligente enquanto estiver dentro do modelador BIM. Então, quando há uma modificação, você consegue propagar essa modificação, né, para a planilha orçamentária com muito menos trabalho do que você teria se fosse fazer no modo manual, tá? Então, esse é o grande mito, né? Que se apertar o botão, sai o orçamento automático, tá? Infelizmente, eu vou ter que dizer que não é a verdade, tá? Mas é possível você facilitar muito o seu trabalho como orçamentista se você tiver o conhecimento de como fazer isso, né, dentro do BIM da maneira correta, tá? Muito bem. Então, agora, para ilustrar, né, tudo isso que eu falei para vocês até o momento, eu vou fazer aqui uma breve demonstração de como é que o BIM 5D, né, que é como a gente costuma chamar o processo do BIM, tem a ver com a parte de orçamentação, como é que esse processo de fato pode acontecer, tá? Nessa demonstração, eu vou usar 3 ferramentas aqui. Eu vou usar o Revit, fazendo o papel do modelador BIM. Vou usar o Excel, fazendo o papel da ferramenta onde você vai montar a planilha orçamentária. E vou usar uma ferramenta no meio, fazendo essa integração, que é o Dynamo, tá? Ferramenta de programação dentro do Revit que vai me permitir extrair quantitativos, né, de uma maneira muito mais ágil, muito mais precisa, tá? Do que qualquer outra ferramenta que você já tenha visto, tá? Por que isso? Porque você pode personalizar a lógica, tá? É diferente das ferramentas que vêm prontas e que você fica ali refém, né, do que a ferramenta é capaz de fazer, tá? Em termos de extração de quantidades. Muito bem. Uma das perguntas que foi me feita lá no formulário de inscrição foi justamente a respeito de template, né? Como é que eu faço um template para extração de quantitativo? Existe um template para extração de quantitativo? Sim, existem vários que você pode fazer que vão depender do quê? Vão depender do tipo de empreendimento e da disciplina de projeto, tá? Não existe um único template. Você vai ter que ter alguns, tá? Que vão ser classificados desse modo, pelo tipo de empreendimento e pela especialidade de projeto. Então, você vai ter lá um projeto, Minha Casa Minha Vida, a disciplina de arquitetura, esse template vai ter uma cara, né? Se você for um projeto de arquitetura de alto padrão, esse template já vai ter outra cara, tá? Se for um projeto de uma estação de tratamento de esgoto, né? Um projeto de estrutura, você vai ter uma outra cara, tá? Então, em resumo, é o seguinte: template, cada empreendimento acaba tendo o seu. Existem algumas similaridades entre eles? Sim, existem, tá? São os critérios, né, de como você vai extrair os quantitativos, tá? Que são expressos nas tabelas e nas fórmulas, no conjunto de rotinas aqui em Dynamo, se você for utilizar o Dynamo como ferramenta para extração de quantitativo, tá? E para construir um template, o primeiro passo é definir isso. Quais são, né, as EAPs básicas, né, que você precisa extrair de um projeto de acordo com tipo de empreendimento e a especialidade de projeto, tá? Arquitetura, estrutura, elétrica, hidráulica, ar-condicionado, etc. Tá? Então, para esta demonstração aqui, eu vou
usar este template que eu desenvolvi para extração de quantitativo de projetos de estrutura de concreto armado, tá? Então, assim, é muito específico, ok? E o que eu tenho nesse template aqui? Eu já tenho todas as tabelas dos quantitativos que eu quero extrair para cada tipo de elemento. Então, eu pego lá a laje, então eu vou ter aqui a fabricação de forma, né? A montagem e desmontagem das formas, eu vou ter a concretagem, né? Eu vou ter a armação, né? Tanto para CA50 quanto para CA60. Observe que essas tabelas estão em branco, né? Óbvio, porque não tem modelo nenhum aqui dentro do template, é isso mesmo, tá? E uma outra coisa que também você vai reparar, deixa eu colocar aqui as tabelas lado a lado, é que essas tabelas, elas têm exatamente a mesma quantidade de colunas, tá? Então, você pode ver aqui, ó, que as lajes, ó, concretagem, tem 5 colunas, né? O código do serviço, a unidade de medida do serviço, a quantidade do serviço, uma descrição aqui que vai fazer referência ao elemento, né, de onde eu estou extraindo essa quantidade, no caso as lajes, e o pavimento onde esse elemento está. Tá? Essas duas colunas aqui servem para organizar os dados lá na frente, quando eu levar esses dados para o Excel. Veja que as colunas têm sempre a mesma quantidade, né? Por que isso? Porque todas essas tabelas depois serão extraídas e colocadas uma embaixo da outra. Né? Nós vamos ter um big tabelão, né? Uma tabelona gigante, que nós vamos organizar lá dentro do Excel. Tá? Muito bem. E como é que seria isso se eu não estivesse trabalhando dentro de um modelador BIM? Se eu tivesse recebido um arquivo IFC, né? Mudaria isso? Sim, mudaria, porque a ferramenta que você vai utilizar para extrair quantitativo e um IFC já seria outra, tá? Uma ferramenta como Solibri, como Navisworks, né? São ferramentas que vão permitir que você insira o modelo IFC lá dentro, tá? Mas a ideia, a lógica de você ter as tabelas sempre com a mesma quantidade de colunas permanece a mesma. Por que permanece a mesma? Independe se você está extraindo o quantitativo de um modelador BIM ou se você está extraindo o quantitativo a partir de um IFC. Se você manter essa consistência da quantidade de colunas na tabela, isso vai te ajudar na hora que extrai o quantitativo, tá? Como vocês vão ver, né, mais adiante. Eu vou mostrar aqui na live. Tá? Então, dentro desse template, eu já tenho, então, todas as tabelas dos serviços que eu quero extrair de uma estrutura de concreto armado qualquer. Ok? Muito bem. Então, eu vou fechar aqui esse template. Eu vou iniciar um novo projeto e vou usar esse template como referência. Daí eu vou trazer para cá o modelo de estrutura que eu recebi para extrair o quantitativo. Tá? Então, aqui eu estou fazendo o papel, né, de você, orçamentista. Tá? Então, eu recebi o modelo de estrutura, né? Eu tenho aqui esse templatezinho. Se eu receber o modelo de estrutura em IFC, também daria certo? Sim, também daria certo. Tá? Poderia inserir o modelo IFC aqui dentro. O modelo IFC, quando ele é inserido no Revit, cada elemento recebe, né, as categorias de elemento padrão do Revit, né? Pilar, laje, bloco de fundação, né, viga, porta, janela, parede, etc. Tá? Então também funcionaria, né, com IFC. O que mudaria? Né? Mudaria um pouquinho, né, ali as tabelas do template, porque dependendo do tipo de elemento,
né, a quantidade que você quer buscar no elemento pode estar em parâmetros diferentes, tá? Bem, mas isso é um detalhe bem técnico mesmo de como o IFC funciona. Bem, mas vamos lá. Eu iniciei esse novo projeto aqui, que eu vou começar já salvando ele, tá? Falar que esse aqui é o meu quantitativo. Aí eu já tenho aqui um modelo de estrutura que está no formato do Revit. Esse modelo de estrutura aqui, eu vou inserir o modelo agora. Tá aí, que está o modelo. E aí o que eu vou fazer com esse modelo aqui? Bom, como ele é um vínculo, né, é uma característica do Revit, né, quando você vai extrair quantitativo, para facilitar, né, o seu trabalho, você deve quebrar o vínculo aqui dessa referência externa, tá? Então, eu vou fazer isto. Eu vou quebrar o vínculo. É como se eu tivesse feito, vai ser como se eu tivesse feito esse modelo dentro desse arquivo, tá? Desse arquivo zerado que eu iniciei com o template de extrair quantitativo de estrutura, tá? Então, vai ser como se eu tivesse feito o modelo dentro deste arquivo, tá? Aí vou remover vínculo. Aí ele fica este grupo, tá? Eu posso deixar deste jeito, né? Ou posso explodir o grupo também, eu vou fazer isso, porque aí explodindo o grupo eu consigo manipular, né? Elemento por elemento aqui, ó, individualmente, tá? Muito bem, então eu vou salvar aqui este modelo. Muito bem. Aí agora aqui, o que eu vou fazer? Eu vou checar as tabelas aqui, como que ficaram. Então, vamos pegar aqui as tabelas de laje. Vamos pegar aqui laje e concretagem. Então, olha lá, o que aconteceu aqui na tabela de laje? Ó. Ele já preencheu para mim aqui, ó, todas essas 3 colunas, que são os quantitativos, a identificação do elemento e em que pavimento ele está. Então, o que está faltando aqui? Está faltando eu rotular essas quantidades com um sistema de classificação, tá? E no caso aqui, o sistema de classificação que eu vou usar vai ser os próprios códigos de composição, né, da base de composição que eu vou usar aqui, que vai ser o SINAP, tá? Que é uma base pública. Tá? Para quem trabalha com orçamento conhece o SINAP. Então, eu vou preencher esses códigos de SINAP para rotular aqui esses quantitativos. Ok? Isso vai facilitar a vida na etapa final aqui da demonstração, como vocês vão ver. Tá? Bom, eu posso preencher isso manualmente, o que seria uma loucura, porque nós temos aqui uma grande quantidade de tabelas aqui, como você pode ver aqui à esquerda, ó. Preencher isso daqui manualmente, né, seria bem moroso, tá? E aqui é que entra, né, um conhecimento importante que você, como orçamentista, deve ter, que é como preencher isso aqui. Eu deixei já alguns preenchidos, né, só para vocês visualizarem como fica. Mas um conhecimento importante que você tem que adquirir, né, como orçamentista, trabalhando com BIM, é um pouquinho de programação, tá? Poxa, mas aí, cara, não quero virar programador, tá? Mas, gente, eu vou ter que dizer para você uma outra verdade. Para você extrair do BIM o máximo que ele pode te dar, você vai perceber, devido à grande quantidade de informação que você tem que manipular, que se você conhecer um pouquinho de programação, você não precisa ser um expert, tá? Você vai conseguir extrair, né, essas quantidades numa velocidade muito maior.
tá? Outra coisa, eu preciso saber Revit, né? Ou preciso saber do modelador BIM. Aqui, você não precisa saber no mesmo nível que sabe um cara que vai produzir esse modelo. Você não precisa. Você precisa saber como extrair tabelas de quantitativos e como rodar rotinas de programação que vão te ajudar em algumas tarefas aqui, tá? Isso você precisa saber. Mas produzir o modelo do zero, não. A não ser que você também, além de orçamentista, você também seja modelador BIM, tá? Bem, mas vamos lá, vamos adiante. O que a gente vai fazer, então? Que eu vou usar aqui a ferramenta Dynamo. Eu vou aplicar aqui duas rotinas de programação desenvolvidas por mim. Essas rotinas, inclusive, no curso que eu dou de BIM no orçamento de obras, eu disponibilizo essas rotinas para os alunos, tá? Então, você fazendo o curso comigo de BIM no orçamento de obras, você ganha, né, essas e mais algumas outras rotinas que são importantes para você que vai extrair quantitativo a partir do Revit, tá? Muito bem, então eu vou rodar uma primeira rotina aqui que ela vai fazer o seguinte. Essa rotina, ela vai abrir, antes de eu rodar, o que ela vai fazer, né? Ela vai abrir esta planilha que vocês estão vendo aqui, e para cada tipo de elemento, ela vai preencher esses parâmetros aqui nos elementos. Então, ela vai procurar lá, viga baldrame no modelo BIM. Quando ela achar a viga baldrame, ela vai preencher com esses valores que estão aqui, esses parâmetros que aparecem aqui. Tá certo? Então, essa é a lógica da rotina que eu vou rodar agora, tá? O que são esses códigos que estão aqui? São composições de custo que saíram de lá do Sinap. Inclusive, aqui nessa planilha, eu tenho um extrato, né, do que é que eu vou usar do Sinap nesse projeto, tá? Um extrato aqui que eu tirei das composições que eu vou usar para os serviços de forma, armação e concretagem. Tá certo? Muito bem, então deixa eu fechar aqui a planilha. Vou rodar aqui a rotina de preencher códigos de composição. Então, nesse momento, ele está fazendo o preenchimento. Pronto, ó, fez o preenchimento. Agora, vamos observar o que aconteceu aqui. Se eu selecionar uma laje, eu vou ver que ele preencheu, né, aqui a lista de informações aqui que eu preciso para completar lá as tabelas. Preencheu isso tanto para lajes quanto para pilares, blocos de fundação. Tá aí. Fazer esse preenchimento em um projeto enorme seria bastante demorado, tá? Então, aqui está um valor de você saber usar a programação. Aqui, se nós abrirmos aquelas tabelas, né, de laje, né, aquela tabela de concretagem que eu abri primeiro, lembre-se que ela estava em branco aqui, as duas colunas, e agora está preenchida, tá? Muito bem. A segunda rotina que eu vou rodar agora, o que ela vai fazer? Ela vai pegar cada uma dessas tabelas aqui e vai exportar para um arquivo Excel, colocando essas tabelas uma embaixo da outra. Então, vou executar aqui, exportar tabelas de quantitativo. Se eu fosse fazer isso manualmente no Revit, eu teria que abrir tabela por tabela, exportar e depois vir no Excel e importar uma por uma, tá? Então, em um projeto grande, também seria inviável fazer isso manualmente, tá? Então, aqui o que a gente trouxe para cá? A gente trouxe essas 5 colunas lá das tabelas, das tabelas que estão lá no Revit, tá? A gente trouxe para cá. E
o Dynamo, né, ele também criou para mim essas 3 colunas adicionais, tá? Onde aqui, nesta coluna serviço, ele já colocou automaticamente uma fórmula do Excel, um PROC-V, né? Quem trabalha com Excel conhece, né? O PROC-V é uma fórmula de busca, né? Funçãozinha de busca, onde ele puxa aqui da tabela CCUs qual que é a descrição do serviço. E seguindo a mesma lógica, tá? A partir do código, né? Ele puxa essa informação. Código esse, aliás, que foi o código que eu coloquei pela primeira rotina lá nas tabelas, tá? Desse jeito que ocorre o depara, que eu comentei, né, anteriormente, tá? E aqui, também usando o PROC-V, foi extraído o quê? O custo unitário, né, desse serviço. Então, voltando aqui, olha lá, extraiu lá o custo unitário e colocou uma outra formulazinha simples aqui, né, que faz o quê? Faz simplesmente a multiplicação da quantidade que está aqui, né, pelo custo unitário, tá? Então, essas foram as informações que o Dynamo trouxe para cá, tá? Aí, uma vez que essas quantidades estão todas listadas aqui, eu posso usar os recursos do Excel, que eu vou usar agora, tá? Então, vou selecionar aqui esta tabela e vou criar o que a gente chama de tabela dinâmica. Vou adicionar essa tabela dinâmica aqui nesta outra planilha. Agora eu vou brincar um pouco aqui de Excel, eu vou montar, né, essa tabela. Então, primeiro com o pavimento, depois com o item, tá? Então, aí aqui dando um zoom, o que a gente consegue ver aqui, ó? Que o pavimento térreo, né, devido à ordenação que ele faz aqui, que é alfabética, acabou ficando aqui no final, né? Mas aí a tabela dinâmica me permite reorganizar, né, os dados aqui, tá? Então aqui, por exemplo, as estacas, eu quero que apareça antes dos blocos de fundação, tá? Então dá para fazer, né, uma reordenação dos dados aqui dentro, tá? Aí agora eu vou completar, colocando o código do serviço. Eu vou colocar aqui, depois do código, eu quero colocar a descrição do serviço, depois eu quero pôr a unidade do serviço, quero pôr a quantidade do serviço, tá? Aí aqui o código eu quero que fique nessa coluna, então vou jogar ele para cá, depois do item. Muito bem, aqui custo unitário, tá? O custo unitário eu quero que venha para a coluna de linha e esse aqui eu quero que venha para cá. Muito bem, então agora eu vou só fazer algumas formatações, tá? Na minha planilha aqui. Para finalizar essa parte, eu vou pedir para ele reorganizar de uma maneira que os dados fiquem em linha e aí fica mais fácil de enxergar o que aconteceu aqui. Então, para cada uma dessas colunas aqui, eu estou puxando, né, os dados um para frente do outro. Prontinho. Falta só o item agora. E o pavimento. Prontinho. Bem, então agora aqui, deixa eu ver aqui o serviço. Prontinho. Aqui agora eu vou mudar a formatação. Também já está a moeda.
aqui, deixa eu ver, parece que tem mais um aqui para ajustar. O item. Pronto. Ok. Então, eu tenho aqui, para estaca, eu tenho esse serviço, para bloco de fundação, eu tenho esses serviços, e assim por diante. Bom, depois que eu fiz, né, essa formatação, eu vou obter aqui no final o meu custo total. Tem uma coluna aqui, ó. Está aparecendo essa linha em branco. Então, deixa eu eliminar aqui a linha em branco também. Vou pegar aqui. Vazio. Prontinho. Tá aí. Beleza. Bom, a somatória de tudo isso daqui deu 335 mil reais, tá? Algo na ordem de 335 mil reais. Muito bem. Então, agora eu vou salvar. E agora, olha só, agora que começa a coisa interessante. O que acontece se o modelo BIM for alterado nessa situação aqui, nesse fluxo de trabalho que eu estou mostrando? Então, vamos fazer algumas alterações aqui, do tipo excluir elementos. Tá? Então, vou colocar esse modelo aqui de lado e vou remover esses dois pavimentos aqui. Bom, depois de remover esses pavimentos aqui, eu vou ter que voltar aqui no Excel. Essas quantidades aqui já não estão valendo mais, tá? Vou precisar eliminá-las. Aí eu volto aqui para o Dynamo e exporto as quantidades novamente. Pronto. Agora eu volto no Excel. As quantidades novas estão aqui agora. Eu volto aqui para a planilha de orçamento. Observe que o valor ainda está estático, né? Não foi alterado, mas eu posso vir aqui em dados, e como isso é uma tabela dinâmica, posso mandar ele atualizar tudo. E aí, ao fazer essa atualização, subindo aqui a planilha deu uma diminuída de tamanho, né, no seu comprimento, e agora o valor mudou, né, estava na ordem de 335, agora ficou na ordem de 266 mil reais. Tá? Isso é que é o BIM 5D. É a possibilidade de você usar os dados do modelo para extrair as quantidades e não só isso, você montar a planilha orçamentária e quando o modelo sofrer alterações, você não ter retrabalho ou ter um retrabalho mínimo, tá? Para atualizar o orçamento, sem precisar fazer tudo de novo do zero, tá? Então, esse é um ponto importante, né, que eu gosto de chamar a atenção, né, quando a gente vai trabalhar com o BIM nessa área de orçamento, tá? Quando se fala BIM 5D, estamos falando justamente dessa integração entre o modelador BIM e a ferramenta de orçamento. Já ela uma simples planilha do Excel ou um sistema de gestão, tá? Um sistema ERP. Ah, mas e aí como é que seria se fosse um Cienge, né? Um TronWork, né? Qualquer outra ferramenta de orçamentação? Bom, aí, nesses casos, esse trabalho que eu fiz aqui de atualização da planilha orçamentária tem que ser feito dentro desses sistemas, tá? Alguns desses sistemas permitem uma entrada de dados automatizada, outros não.
aí o que vai definir o sucesso, né, de fazer isso daqui rápido é o sistema de orçamento. Tá? O que acontece hoje é que nem todos os sistemas de orçamento, posso até dizer que eu não conheço nenhum até agora, que tenha essa possibilidade de entrada automatizada dos dados e atualização desses dados quando o modelo BIM é alterado. Tá? Muitos dos sistemas que eu vejo por aí ainda têm essa deficiência, né, de você atualizar a planilha orçamentária nele com base numa nova entrada de quantitativos quando o projeto mudou. Tá? Então, isso é um ponto em que ainda as ferramentas disponíveis hoje de orçamento precisam melhorar bastante. Leandro está me perguntando aqui como seria a extração de quantitativo de um modelo federado. Tá? Bom, você pode fazer esse processo aqui segregado. Tá? Não recomendo você fazer, por exemplo, pegar um modelo federado, quebrar o vínculo de todos os modelos, tá? E tentar fazer isso do mesmo jeito que eu mostrei aqui, porque isso vai ser muito pesado, tá? Você vai esbarrar em uma deficiência do Revit em lidar com modelos enormes, tá? Então, a melhor estratégia é dividir para conquistar, tá? Então, você vai pegar o modelo federado e você vai extrair o quantitativo por disciplina, tá? E aí você pode organizar esses dados dentro do software de orçamento ou dentro da planilha, se você incluir, né, nas tabelas uma outra coluna que te ajude a organizar esses dados, né? Por exemplo, você pode incluir uma coluna, né, aqui, que seria a coluna da disciplina, né? A disciplina a qual esse quantitativo, né, faz referência, né? Arquitetura, estrutura, instalação, ar-condicionado, tá? Uma outra questão que me fizeram lá no formulário, né, de inscrição aqui para essa live foi se por acaso o Dynamo funciona no Navisworks. Infelizmente, não diretamente, tá? É possível sim você usar o Dynamo para criar o que lá no Navisworks a gente chama de catálogos de quantificação, né? Você pode criar rotinas no Dynamo para criar esses arquivinhos de configuração do Navisworks que vão facilitar, né, a quantificação dentro do Navisworks, tá? Infelizmente, o Navisworks ainda não tem o Dynamo lá dentro dele, mas você pode, por fora, né, usar o Dynamo para criar os arquivos de configuração dele, que a gente chama de catálogo de quantificação, tá? Usando os recursos do Dynamo para trabalhar com arquivos texto, tá? Arquivos XML, ok? Muito bem. Então, mostrei para vocês aqui um fluxo completo, né, de como que o BIM 5D funciona. Vamos voltar aqui, então, para a nossa apresentação. Estamos quase finalizando aqui a nossa live, tá? A nossa mini aula. Aí uma pergunta que deve estar aí na sua mente agora é: ok, legal, mas como eu aprendo a trabalhar com isso? Tá? Como é que eu me capacito, né, em BIM 5D? Bem, existem duas maneiras. Primeira maneira, você pode procurar no YouTube vários vídeos desconexos e tentar aprender sozinho, o que é muito mais difícil, tá? Ou você faz um curso, tá? É muito melhor você ter alguém para te dar essa mentoria, né? Para te colocar, né, num caminho certo, para você aprender a fazer as coisas com menos sofrimento, tá? Então aqui, né, o ideal é que você faça um curso,
tá? Você tem que se capacitar, não tem para onde fugir, tá? Ok, e eu tenho um curso, né? Na verdade, eu tenho alguns cursos na área de BIM. Esses cursos, como é que eles funcionam? São todos cursos online, nesse esquema que você pôde ver aqui na live, né? Os cursos são dados via Zoom. A diferença é que eu mantenho o áudio aberto para as pessoas se manifestarem, tá? Essas transmissões, elas também são gravadas, né? De modo que se você não puder participar da transmissão ao vivo, você ainda pode acompanhar as gravações das transmissões. Os cursos, eles têm apostila, o material de apoio para cada uma das aulas e também alguns materiais extras, né, que incluem essas rotinas aqui, né, que eu mostrei aqui na live. Terminado o curso, vocês têm 30 dias ainda para se manifestar em relação ao conteúdo do treinamento. Vocês podem assistir às aulas depois com calma, reproduzir o que está sendo feito ali no vídeo, tirar as dúvidas, né, ao longo desses 30 dias. Né? É criado um grupo WhatsApp também para facilitar a comunicação com a turma. Você recebe um certificado de conclusão quando finaliza o treinamento. E você pode usar esses 30 dias aí não só para tirar dúvidas sobre o conteúdo do treinamento, mas alguma dúvida sobre como aplicar esse conteúdo do treinamento no seu dia a dia, tá? Então, fica com uma espécie de uma mini consultoria de BIM, né, nesta área de orçamento, embutida aí no curso, tá? Nesses 30 dias. Bem, esse curso é um curso que ele tem 16 horas e é um curso interessante porque você vai aprender 3 ferramentas num curso só, né? Você vai falar, nós vamos falar sobre o Revit, né, na parte de extração de quantitativos, tá? Eu não ensino como produzir o modelo BIM, não é isso. Eu ensino como você extrai quantitativos uma vez que você recebeu um modelo BIM, tá? Então, quais são as técnicas que existem dentro do Revit para extrair quantitativos? E aí a gente trata isso usando as tabelas e usando as rotinas em Dynamo, tá? Depois tem uma segunda parte do curso, onde a gente vê o Navisworks, que é uma outra possibilidade de extração de quantitativos, tá? Só que ao invés de usar um modelo do Revit, né, a gente vai usar um modelo IFC. E aí eu vou mostrar quais são as dificuldades de trabalhar com o IFC, como é que você pode superar essas dificuldades, né? Quais são, né, as estratégias para você conectar o Navisworks com bancos de dados externos, tá? Que vão ajudar você a extrair o quantitativo também numa velocidade muito boa. E esse curso, ele é um curso que hoje está saindo, né, de R$ 1.000, que é o valor dele, tá, para R$ 496. Você pode pagar esse curso em até 10 vezes no cartão, tá, lá na minha loja virtual, que eu vou disponibilizar o link, né, daqui a pouquinho aqui no chat para vocês fazerem, né, a compra lá do curso, quem tiver interesse. Vai rolar uma turma agora do dia 1º de fevereiro até dia 11 de fevereiro. As aulas, elas são sempre transmitidas de segunda a quinta-feira, das 6h30 às 8h30. São 2 horas de aula, tá? Esse curso tem 16 horas com 8 aulas de 2 horas. São 2 semaninhas ali, rapidinho você consegue finalizar o curso. Ok? Muito bem. Então, agora eu vou responder algumas das questões que vocês postaram lá no formulário de inscrição aqui da live e também vou fazer um sorteio, né? Um sorteio para uma vaga na minha próxima turma de BIM no orçamento de obras, tá? Vocês fizeram bastante pergunta lá no formulário de inscrição
Fizeram bastante pergunta interessante, mas eu selecionei apenas algumas aqui para responder, tá? Então, deixa eu só colocar aqui. Bem, uma pergunta interessante que fizeram foi: existe alguma diretriz para a modelagem de arquitetura, né, orientada ao orçamento? Essa diretriz, como você já deve ter entendido lá no começo da live, ela é definida por você, orçamentista, juntamente com o seu contratante, tá? Dependendo do quê? Dependendo do tipo de empreendimento e da especialidade de projeto. Então, para cada tipo de empreendimento e especialidade de projeto, vai gerar ali uma expectativa do que é que você tem que ter de informação no modelo, tá? Então, você vai precisar definir, né, uma EAP básica ali para aquele tipo de empreendimento e disciplina, e aí você vai definir, junto com o teu contratante, as regras. Ou você pode também ter essas regras, porque às vezes a construtora nem sabe, não faz nem ideia de como essas regras são, né? Ou pior, mal sabe que tem que ter essas regras, tá? Então, faz parte, né, do processo, né, de uso, de bom uso do BIM, que exista essa informação clara, tá? De quais são as regras do jogo para trabalhar, né? E se você, orçamentista, sabe essas regras, você ganha muitos pontos com o seu contratante, tá? Você acaba meio que orientando ele, fala: olha, você não sabe as regras? Bom, eu tenho as regras são essas. Olha, isso aqui é que funciona bem, né, nos projetos, tá? E aí o contratante, você ganha pontos com ele, né? Você pega essas regras e consegue usá-las no plano de execução BIM daquele projeto, né? E já facilita muito isso, tá? O seu trabalho. Então, a resposta para essa pergunta é: se existe alguma diretriz? Existem as diretrizes que você pode entrar em acordo com o seu cliente, dependendo do que ele quer, né, de objetivo de uso do BIM, ou você pode criar as suas próprias diretrizes e apresentá-las para o cliente, tá? Uma outra pergunta que eu achei bastante interessante é: qual é a parte mais difícil do processo dentro do orçamento de obras do BIM? Né? Uma pergunta bastante interessante. Bom, a parte mais difícil é você garantir que, uma vez definidas essas tais diretrizes, elas sejam seguidas, tá? Bem, isso não é muito de controle seu, né, como orçamentista, a não ser que você esteja trabalhando na própria construtora, você é da construtora, você não é um profissional contratado, tá? Se você está dentro da construtora, você consegue participar do processo de construção, de elaboração do plano de execução BIM, né? E estando na construtora, você consegue fazer com que os prestadores de serviço daquela construtora sigam, né? Ou pelo menos você está ali enchendo o saco do cara. Você usou as diretrizes que foram definidas no plano de execução BIM? Uma outra coisa importante. Aqui é um outro ponto onde a programação vai ajudar. Você pode construir mecanismos de checagem dos modelos para ver se eles estão seguindo as diretrizes que foram previamente definidas no plano de execução BIM. Tá? Essa é uma maneira também de você checar se o fornecedor de modelos BIM, né, o fornecedor de projeto, a construtora, está seguindo as diretrizes. Tá? Isso é um bom meio, né, de verificar. Sem que você tenha que ficar só perguntando para o cara se o cara seguiu. E aí depois, na hora de extrair o quantitativo, descobrir que o cara não seguiu as diretrizes.
Tá? A parte mais difícil é essa mesmo. Uma vez tendo as diretrizes, garantir que elas foram aplicadas. Tá? Essa é com certeza, né, a parte mais difícil. Porque o resto, né, uma vez que você tem as automações para te ajudar, né, é de menos. Como montar um template básico de orçamento, né? Eu falei um pouco sobre isso, tá? É importante, sim, que a construtora tenha essas diretrizes e tenha, né, ali um template. O que seria esse template, na verdade? O template, pessoal, não precisa ser um arquivo do Revit, não é isso. O template pode ser um documento onde lá você coloca todas as diretrizes de modelagem. Esse pode ser o template. Entendeu? E aí você entrega isso para o fornecedor de projeto. E ele tem que seguir isso com base no software BIM que ele usa. Não adianta muito você ter um template de Revit, um template de ArchiCAD, outro de Tecla, isso não funciona. O que funciona melhor é você ter dentro do plano de execução BIM um capítulo onde você vai falar das diretrizes de modelagem. E dentro das diretrizes de modelagem, você vai ter lá a parte de orçamentação. E aí, o modelador BIM segue essas diretrizes, independente do modelador BIM que ele tiver, tá? Independente do software BIM que ele tiver. Se é Revit, se é ArchiCAD, se é o KBuilder, no matter. Ok. Outra pergunta interessante. Em relação a bibliotecas de objetos BIM. As bibliotecas, elas são parte importante, né, do desenvolvimento de um modelo BIM. Né? Os objetos BIM são as partes essenciais de um modelo. Você, como construtora, né, como contratante, não precisa fornecer para o fornecedor de projeto uma biblioteca. De novo, recai no assunto anterior. São as diretrizes. Então, se você tem as diretrizes, se você tem especificado por tipo de elemento qual é a informação relevante que esses elementos precisam ter, já está ótimo. Porque aí a qualidade da informação você pode depois fazer uma checagem quando o modelo chegar a você. Você vai checar se aquela informação que você pediu veio. Se não veio, devolve, tá? Então aqui a biblioteca é fundamental, sim, é fundamental, mas a diretriz é mais fundamental do que o objeto em si, tá? Inclusive, eu desenvolvi um trabalho recentemente para a Associação Brasileira da Indústria da Iluminação. E esse trabalho envolveu justamente definir as diretrizes para a modelagem BIM dos objetos de iluminação, tá? Então, o resultado desse trabalho, que deve ser divulgado em breve pela Abilux, vocês podem procurar lá no site deles, vai ser justamente um guia para a indústria de qual é a informação relevante que os objetos BIM fornecidos por ela têm que ter para os projetistas de iluminação fazerem o trabalho deles dentro dos modeladores BIM, tá? Então veja que assim, a mais importante de o objeto são as diretrizes de informação que você tem que ter no objeto, tá? Essa é a parte mais importante. Muito bem, eu falei aqui sobre como linkar modelagem FC com orçamento e EAP, né? E ERP, né? Como Cienge. Bem, existe uma demanda aqui que é de desenvolvimento de software, tá? Para você integrar BIM com sistemas como o Cienge, tá? Sistemas de gestão como um todo,
você precisa de desenvolvimento de software, porque os sistemas de gestão, eles não trabalham de uma maneira natural com modeladores BIM. Tá? Existem alguns quebra-galho hoje em dia, mas não tem nenhum que resolva ainda essa integração 100%. E parte do sucesso disso, sem querer ser repetitivo, mas já sendo, são as diretrizes. De novo, tá? Tem que ter as diretrizes. Sem as diretrizes, você não consegue fazer nada. Nada. Tá? Então, as diretrizes vão ajudar, inclusive, nessa parte aqui, dessa questão que foi feita. Né? Como é que integra, né, o sistema ERP, né, com o sistema BIM? Né? Então, realmente, tem que ter, né, essa parte de desenvolvimento de software. Como inserir informações de composição, ou seja, quantificar elementos que são insumos para a construção, como concreto e formas. Bem, aqui só tem um pequeno problema. Na verdade, talvez a pessoa quis dizer serviço, porque os insumos, na verdade, estão embutidos na composição. Então, é um erro de conceito você querer representar no modelo BIM insumos de material. Na verdade, você tem que abstrair isso para serviços, porque quando você abstrai para serviços, você só precisa pendurar no elemento um código da composição daquele serviço, porque o desdobramento disso está onde? Está no sistema de orçamento. Está na base de composição de custo, que está lá no sistema de orçamento. Você não deve pegar os insumos de material, mão de obra, equipamento e representá-los dentro do modelo BIM. Nem trazer o custo para dentro do modelo BIM, isso também está equivocado. O que você precisa fazer é extraia do modelo BIM a quantidade de serviço, tá? Não se preocupe com a composição do custo, se preocupe em pendurar o código da composição no quantitativo para que você tenha aquele benefício que eu acabei de mostrar na parte prática aqui da live, tá? Que é você fazer o depara. Beleza? Maravilha. Então, essas são as questões que eu achei mais interessantes para falar aqui, né, no final aqui da live. Eu gostaria que vocês me seguissem lá no meu Instagram, @dharmasistemas. Estou sempre divulgando lá as lives e os treinamentos, né, de BIM, né? Também a consultoria. Se você já utiliza BIM na sua empresa, já fez curso e quer uma consultoria, eu tenho um serviço de mentoria que serve justamente para aqueles profissionais ou empresas que já estão usando o BIM, mas ainda estão com dificuldades para conectar os pontos. Então, vocês podem contratar a minha mentoria, tá? Então, como é que funciona isso? É só você entrar em contato comigo aqui pelo meu site, tá? dharmasistemaswix.com/home, manda lá em contatos, né, a lista das suas dúvidas, né, que você quer tratar na mentoria, e eu te respondo com a quantidade de horas que você precisa adquirir de mentoria para eliminar de uma vez por todas essas dúvidas, tá? E resolvê-las, né, de uma maneira prática, claro, não só na teoria, beleza? Legal. Vamos lá, agora a parte mais importante da live, né? O sorteio, né? O sorteio do curso. Pô, você não vai sortear o curso, professor? Vou sortear sim. Então vamos lá. Então aqui eu tenho no formulário de inscrição, tenho aqui 15 pessoas que se inscreveram, nem todas vieram, né? O que eu vou fazer aqui agora é pegar esses e-mails que estão aqui e vou usar a minha ferramenta aqui de sorteio, tá? Bom, esse sorteio é do quê? Esse sorteio é deste treinamento aqui, tá? Essa é a minha loja virtual. Deixa eu só colar aqui para poder passar para vocês aqui no chat. Estou passando no chat aqui agora o link
para vocês acessarem essa página aí no computador de vocês, né? Esse é o link da minha loja, tá? Esse é o link da minha loja virtual. Você pode entrar em contato comigo aqui também, clicando em contato, tá? Só mandar ali em contato a mensagem que eu te respondo, tá? E aqui na loja você vai encontrar o curso de BIM no orçamento de obras, tá? Curso que estou promovendo aqui nesta live. Então, se você quiser adquirir o curso, é aqui nesta página que você vai fazer a aquisição do curso. Vamos lá, vamos ao sorteio então. Então, como é que vai funcionar esse sorteio? Tem essa lista de 15 pessoas que se inscreveram aqui para a live. Aquelas que estiverem presentes, obviamente, está valendo, tá? Aqui não tiver, felizmente, não vai poder ganhar. Então, eu vou fazer o sorteio uma vez. A pessoa tem que se pronunciar aqui pelo chat do Zoom. Então, vamos lá. Boa sorte a todos. Ok. Foi sorteado aqui o e-mail edenovai sbh@gmail. O dono desse e-mail está presente aí? Deixa eu ver quem que é. Só não colocou o nome aqui dela, só o e-mail. Então, alguns dos presentes aí na sala do Zoom é dono deste e-mail. edenovai.sbh@gmail.com. Dou-lhe uma, dou-lhe duas, dou-lhe três. Ok? Infelizmente, este camarada aqui não ganhou. Então, deixa eu só tirar ele aqui da lista de e-mails. Vamos lá. Passa para mim. Tá certo, Maurício. Vamos lá, deixa eu... Vamos lá, então. A pessoa não se manifestou, não está presente, então vamos novamente. Boa sorte a todos. Seu e-mail não está na lista, Eduardo? Você preencheu o formulário? Formulário de inscrição? É só o pessoal que está lá no formulário de inscrição. Você preencheu? Sim? Qual que é teu e-mail? Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver se teve alguém aqui que... EAM Campos. Beleza, vamos ver aqui. Resumo. Vamos lá. EAM Campos. Pois é. Não está aqui não, Eduardo. Será que você não está fazendo confusão com a live que eu fiz a semana passada? A live que eu fiz na semana passada foi de Dynamo. E aí eu me lembro que parece que teu e-mail estava lá na lista, mas não, né? Bom, enfim. Só esses que estão aqui na lista que vão ser usados, tá? Eu tirei só esse último e-mail que eu sorteei, mas ninguém respondeu. Então, boa sorte a todos. Vamos mais uma vez, segunda rodada. Mauricio.aguilar@engenhariaufjf.br. Está presente aí? Se manifeste aí no chat. Ok. Beleza, Maurício. Parabéns, você foi o contemplado. Espero que curta o treinamento.
Ele começa no dia 1º de fevereiro, vai até dia 11. É isso aí. Bom, para aqueles que não foram contemplados desta vez, não fiquem tristes, porque eu estou sempre fazendo lives, divulgando sobre os meus treinamentos. Então, haverão outras oportunidades para vocês ganharem cursos. Muito obrigado, pessoal. Espero que tenham gostado do conteúdo. Deixem aí os seus comentários na live lá no YouTube, que eu vou postar logo mais. Curtam, compartilhem, façam seguir adiante essa informação, né? Porque tem muita gente ainda com dúvidas sobre BIM, né? E o que mais tem é gente com dúvida. Então, vamos ajudar aí o pessoal, né, a eliminar essas dúvidas. Muito obrigado mais uma vez e vejo vocês numa próxima live. Valeu!